Graças a Deus, queridos irmãos, aqui é Pastor Anderson e vamos iniciar o nosso projeto EAD, nosso projeto de ensino à distância. E a primeira matéria, o primeiro tema que nós escolhemos para abordar com os irmãos e tratar é o tema da pneumatologia. Pneumatologia é a doutrina acerca da pessoa do Espírito Santo, né? Pneuma, palavra pneu, vamos separar essa palavra em duas. Pneuma é uma palavra em grego antigo que significa respiração, que no contexto religioso significa espírito ou alma. E logia, você vai ver essa palavra nas outras matérias que nós vamos estudar, como antropologia, angelologia e dentre outras. É do grego antigo, dá até a palavra logos, que é falar, palavra, discurso, linguagem, estudo ou teoria, mas que é um elemento que exprime a noção de estudo. Ou seja, a pneumatologia é o estudo acerca da pessoa e obra do Espírito Santo revelada nas Escrituras, ok? O índice da nossa matéria será esse. Primeiro tema que nós iremos abordar é a natureza do Espírito Santo. Em segundo, a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento, que parece que não é tão clara para muitos acerca da sua obra no Antigo Testamento. E a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, principalmente a partir dali do livro de Atos dos Apóstolos, que há quem diga e há estudiosos que diz que deveria não ser chamado de Atos dos Apóstolos, mas de Atos do Espírito, porque a ação do Espírito Santo na igreja e através da igreja, na sociedade daquela época, é muito proeminente. Na sequência, iremos estudar a obra do Espírito Santo na salvação, como ele interage, qual é a parte dele, qual é a participação dele na obra da salvação propriamente dito. Também iremos falar sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito Santo. Vamos tentar falar pormenorizado acerca de cada um dos dons e, por último, e não menos importante, acerca dos pecados contra o Espírito Santo. Esses são os temas gerais que iremos abordar ao longo da nossa matéria de pneumatologia, ok? Mas essa aula ela é introdutória, então quero explicar algumas coisas para os irmãos acerca da importância de estudar o Espírito Santo, o porquê que devemos estudar a doutrina do Espírito Santo. E eu separei algumas razões. A primeira dela é porque o Espírito Santo é o ponto em que a Trindade torna-se pessoal para o que crê. O que é que a gente quer dizer com isso? É que a pessoa do Espírito Santo, a Bíblia deixa isso bastante claro. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai falando que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Jesus, é interessante, nós quando pensamos em Jesus e o Pai, nós pensamos em figuras, não vou dizer que distante, mas como se estivesse conosco, mas não em nós, né? Não é que eles não estejam, mas a ideia às vezes que nós temos é essa, porque quando nós falamos do Pai, nós pensamos em Deus assentado no alto e sublime trono. Quando nós falamos do Filho, nós podemos usar até a palavra que Isaías usa, que é Emmanuel, ou seja, Deus conosco. Mas quando falamos da pessoa do Espírito Santo, nós falamos de que Ele é a pessoa que vem morar dentro de nós. É templo e morada do Espírito Santo, ou seja, nós somos morada da pessoa do Espírito Santo e por isso ele se torna tão pessoal na vida daquele que crê. Segundo, porque é importante estudar a doutrina do Espírito Santo? Porque vivemos num período em que a obra do Espírito Santo é mais proeminente, é mais visível, é mais perceptível do que a obra dos outros membros da Trindade. O que nós queremos dizer com isso? Nós dizemos que no processo da salvação, na obra da salvação, nós falamos isso até de maneira brincando, que o Pai planejou a salvação, o Filho executou o plano da salvação e o Espírito Santo aplica a obra e
as consequências da obra de Cristo, do sacrifício salvífico de Cristo na cruz, na vida daquele que crê. Então, por isso é importante estudar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, por exemplo, nós vamos ver isso mais adiante, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que revela Jesus. E por aí vai. Então, por isso que é importante estudar o Espírito Santo. A terceira e última razão que eu quero deixar aqui, tinha outras, mas eu quero deixar apenas essas três, é que a cultura atual que vivenciamos dá muito valor à experiência. A ênfase é muito grande na experiência. Às vezes não é tão importante o ensino, a doutrina, o que se crê de forma, digamos assim, bem entre aspas, teórica, mas o que você sente. E por isso nós precisamos ter muito cuidado nisso, porque o Espírito Santo é que faz essa interação, é Ele que age, é Ele que convence, é Ele que toca, é Ele que guia. Então nós temos que ter muito cuidado e nós temos que estudar à luz das Escrituras Sagradas como é o agir do Espírito Santo. Porque muitos por aí afora estão dizendo: eu tive experiência com o Espírito Santo, eu senti o Espírito Santo, eu tive a direção do Espírito Santo nesse sentido, nesse caminho. E nós temos que ter muito cuidado, porque o agir do Espírito Santo, ele é ensinado, ele é mostrado nas Escrituras e a gente precisa entendê-lo de maneira bastante clara, porque senão nós vamos cometer equívocos. E não existe experiência com o Espírito Santo que não esteja respaldada nas Escrituras. Deus não vai falar uma coisa nas Escrituras e fazer outra na sua vida. Então nós precisamos estudar o Espírito Santo para entender o seu agir na vida daquele que crê. Ok? Outro ponto bastante interessante e introdutório que eu preciso colocar aqui para os irmãos antes de nós iniciarmos a nossa jornada no conteúdo propriamente dito de pneumatologia é as dificuldades na compreensão do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo. E eu quero apresentar algumas dificuldades que nós enfrentamos quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo na igreja. Primeiro, é a falta de um quadro concreto de figuras da pessoa do Espírito Santo. O que é que eu quero dizer com isso? É porque, por exemplo, quando nós falamos da pessoa do Pai, nós rapidamente fazemos a menção à pessoa do nosso Pai terrestre, digamos assim. Todo mundo teve um pai, ou todo mundo tem a ideia do que é ser pai, ou do que é ter um pai. Então é fácil, o processo de assimilação da figura do pai é mais fácil de ser compreendida. Quando nós falamos de filho, do Filho de Deus, que é Jesus Cristo, fica também muito fácil a compreensão, porque todos nós somos filhos, ou pelo menos temos a ideia do que é ter um filho, né? Por mais que muitas vezes não tenhamos. Mas o Espírito Santo é uma questão mais abstrata, parece, né? E por isso há essa dificuldade de compreender, principalmente pelas figuras que o Espírito Santo, que as Escrituras vão usar para falar do Espírito Santo, porque vai falar que ele é vento, que ele é fogo, que ele é como vento, que ele é como fogo, e às vezes a gente fica pensando que ele é mais uma coisa do que uma pessoa, e a gente vai compreender isso na próxima aula, de que ele não é uma coisa, ele é uma pessoa, tá ok? Por isso tem essa dificuldade. A segunda razão, por causa que é difícil a compreensão do Espírito Santo, é que a natureza do ministério do Espírito Santo em relação aos do Pai e do Filho é diferente. É interessante essa sequência, porque o Pai enviou o Filho, e o filho disse assim: eu vim para falar do Pai, eu vim para glorificar o Pai, eu vim para anunciar o que Ele disse para eu anunciar, eu vim fazer o que Ele disse para eu fazer. E a pessoa do Espírito Santo já veio ao contrário, né? Já veio para falar do Filho. Então a natureza, a ação do Espírito Santo é diferente da ação do Pai e do Filho na obra da salvação. A outra razão é que temos na Bíblia menos revelações explícitas acerca do Espírito Santo do que encontramos acerca do Pai e do Filho. Primeiro de tudo, nós temos que entender que muitas vezes a Bíblia não tem muita preocupação de explicar, mas apenas anunciar, apenas falar, revelar acerca da pessoa do Espírito Santo. E como eu disse no ponto anterior, o Espírito Santo ele veio para falar do Filho.
Tanto é que Jesus disse em João capítulo 16, verso 14, que ele me glorificará. Ele está falando acerca da pessoa do Espírito Santo, que ele ia enviar o outro Consolador. Porque há de receber o que é meu e vou há de anunciar. Ou seja, ele dizendo assim, olha, eu vim para anunciar o Pai, mas vai vir outro aí, o Consolador, e ele vai falar de mim. Então é o Espírito Santo que descortina o nosso entendimento acerca do Filho de Deus. É ele que revela Jesus para a nossa salvação. Por isso que há essa dificuldade na compreensão do Espírito Santo, porque ele fala mais do Filho do que dele mesmo. Ok? A próxima aula será sobre a natureza do Espírito Santo. Essa nossa aula foi introdutória e a aula 1 será sobre esse tema tão importante e eu aguardo você na próxima aula, ok? Que Deus abençoe